Dias atrás, uma pessoa pública disse no Twitter que era autista e recebeu alguns comentários negativos. E a partir desse contexto, eu quero fazer um desabafo. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. O Introvertendo é um podcast que também tem esse canal em que costumamos falar sobre autismo, principalmente no cotidiano. No final da semana passada, a artista Marina Amaral publicou no seu Twitter que ela tinha sido diagnosticada com autismo. Marina faz um trabalho sensacional com colorização de imagens. Vocês podem até pesquisar uns trabalhos dela relacionados à Segunda Guerra Mundial e os prisioneiros. Um trabalho excepcional. Eu conheci o trabalho dela no ano passado a partir da Andrea Werner, porque a Andrea fez algumas lives com ela, de vez em quando dava uns retweets, e eu acabei aí conhecendo. A Andrea acabou também retweetando essa declaração da Marina de que ela era autista, e foi isso que me levou então a esse cenário. Mas enfim, o foco não é falar especificamente dela, porque ela ainda vai dar mais detalhes sobre isso, né? Vamos respeitar a privacidade. A questão é que quando ela publicou isso, algumas pessoas, uma minoria ainda bem, disse assim: ah, mas por que você vai se rotular? Ah, isso não faz diferença, e etc, etc, etc. Bom, gente, eu tenho o diagnóstico há alguns anos, tá? Ao longo dos anos eu tive vários pensamentos acerca sobre essa questão do quanto o diagnóstico te define, e hoje eu parto do princípio de que quando uma pessoa fala isso pra você, é de certa forma uma violência, porque a pessoa parte do pressuposto de que você nunca foi rotulado na vida, de que você nunca recebeu nenhum tipo de discriminação, que você nunca foi excluído ou excluída de algum espaço. Ou seja, você passa a sua vida inteira sendo estigmatizado, tendo várias dificuldades na performance social. Você aprende, de certa forma, a conviver socialmente de forma que você seja mais aceito. E no momento que você se sente mais confortável para falar de uma descoberta que certamente mudou a sua vida, te trouxe algum nível de alívio e que com certeza explica grande parte das situações negativas que você passou na sua vida, você receber esse tipo de comentário é algo muito doloroso. Primeiro, porque as pessoas que dizem isso não sabem o que realmente é autismo. Segundo, porque entre esse argumento e dizer que é frescura, é muito próximo uma coisa da outra. Por último, também está muito ligado àquela ideia de que você procurar um atendimento profissional, de que você fazer um tratamento psiquiátrico ou psicológico é uma questão pra gente louca, pra gente problemática. Infelizmente, no senso comum ainda há muito dessa visão. Então eu posso dizer com segurança, e acredito que grande parte das pessoas autistas que estão na internet, ou a esmagadora maioria, de certa forma, de que o diagnóstico é um alívio, que o diagnóstico é uma resposta para um conjunto de situações, para um conjunto de coisas, para um conjunto de sentimentos, para um conjunto de comportamentos que você não tinha um nome. E o mais importante de tudo, você acaba com a sensação de culpa. E aí, depois que ocorreu essa situação no Twitter, eu fiquei pensando o seguinte: olha, o processo de aceitação, ele é um processo longo, tá? Ele não é exclusivo de autistas, ele também envolve todos os componentes familiares, principalmente quando o diagnóstico é na infância, mas a gente tem um componente muito importante em comum. Se você utilizar todo o esforço que você emprega nessa negação para você se entender, para você se compreender e para você repensar aspectos da sua vida, você vai viver muito mais em paz. Então, quando eu ou qualquer outra pessoa na internet grava um vídeo, produz um texto ou vai falar sobre o seu próprio diagnóstico, a sua vivência no espectro, muitas vezes ela deseja exatamente isso, que você que esteja num processo de dúvida, para você que ainda esteja num processo de negação, se compreenda e em algum momento da sua vida você chegue à conclusão de que a aceitação vai te fazer sofrer menos, que a aceitação vai te fazer feliz. Você pode, talvez, em certa medida, considerar que o autismo seja mais prejudicial do que benéfico. Inclusive, é um direito seu na esfera privada. Mas a questão principal é, se você ainda não aceita a sua deficiência, se você ainda não aceita a sua condição, você não pode obrigar as pessoas que estão se propondo a aceitar a fazerem um caminho oposto, a novamente se negarem, a novamente terem medo, a novamente serem estigmatizadas. E eu tenho certeza que você, que talvez esteja ainda num processo de negação, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, esteja junto com a gente um dia para poder falar com a gente o quão importante é se aceitar.
Bom, pessoal, esse é o meu desabafo, tá? Espero que tenha tido consistência. Gostaria de colocar esse assunto para debate, para discussão, então a caixa de comentários está aí embaixo. Fala o que você acha sobre isso, se isso te traz alguma angústia, se você acha que isso não é importante. Fale a sua opinião sincera. Aqui no Introvertendo a gente tem feito vídeos de vez em quando, uma semana ou outra, e eu espero que aqui seja um canal para a gente discutir, para a gente realmente colocar essas visões em jogo e o mais importante, que a gente cresça junto. Porque eu sei que grande parte das pessoas que acompanham a gente aqui são autistas. Acompanhe a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, o nosso site é introvertendo.com.br e o nosso podcast está disponível nas plataformas digitais, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, enfim, todos esses espaços. Na sexta-feira tem episódio novo, beleza? Um abraço para você e até breve.